Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas e você é nosso convidado a participar. Caso você queira dar uma ideia aí de tema, fazer uma pergunta, tem alguma dúvida, não concordou com algo, você pode entrar no nosso site, anote aí, redegospel.tv.br e a gente vai poder sanar a tua dúvida ou quem sabe desenvolver o tema que for da sua escolha. Mais uma vez, juntos, Bispo Rueda. Olá, Bispo G, a todos que nos acompanham pela Rede Gospel. Isso aí, continuamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, falando das viagens do apóstolo Paulo. E você, fique conosco, que será muito edificante, tenho certeza, em nome de Jesus. Então, na última aula, nós estávamos falando da primeira viagem de Paulo, viagem apostólica, missionária, como muitos dizem, de Paulo. E foi o momento em que se aparta João Marcos, que era o sobrinho de Barnabé. E a região onde eles estão é a região chamada Pisídia. Veja aí o mapa para você entender um pouco. Então ela fica bem, vamos dizer assim, ao sul da Ásia Menor, essa região que hoje é a Turquia, e um local de uma cultura muito diferente da cultura judaica. É um local meio complicado, porque é mais ou menos um entreposto do Oriente com o Ocidente. Então, locais assim surgem muitas vezes heresias e muitas disputas e perseguições. É o que a gente, infelizmente, vai ver daí para frente. Mas é o momento em que Marcos resolve voltar, até debatemos aqui já a respeito disso, mas vamos ver ainda Atos 13, versículos de 13 a 15, que diz assim: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém, mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se depois da leitura da lei e dos profetas, e os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Estou pensando aqui comigo, o Bispo Rueda, eu acho que ele já conhecia o Barnabé, filho de exortação, e ele natural vai me perguntar, imagina, levita. É mais ou menos assim, dá um microfone na mão de um pastor, de um bispo, E já pensou, Vai chamar ali a atenção. Interessante, porque quem já tem essa expectativa, provavelmente já sabe que está de alguma maneira errando, porque você não faz nada, se tiver o Espírito Santo de Deus, sem que Deus lhe incomode, aquilo que desagrada a Deus, sem que Deus lhe incomode, Esses homens, eles estavam buscando na palavra, estavam buscando no Senhor, e é engraçado porque nessa primeira viagem tem uma característica. O primeiro lugar que eles procuravam eram as sinagogas, Bispo? Eles iam atrás dos judeus espalhados pelo mundo, que não era incomum à época, como não é incomum hoje, Eles estão em todos os países, eles são uma comunidade que viveram tantas e tantas diásporas e eles acabam estando presentes. Então, o primeiro lugar que eles buscavam de contato era as sinagogas, Apesar de estarem distantes aqui de Israel, eles achavam ali alguns compatriotas que rapidamente se abriam a ouvir o que eles tinham a dizer. E depois começavam as discussões, Como qualquer cultura ou qualquer religião que ela é difundida em vários países do mundo, ela vive variações. Então Paulo chegava ali, assim como Barnabé, e Barnabé sim, o filho da exortação, já tinha o que falar, já tinha o que dizer. Olha, esse caminho que vocês estão seguindo não é o caminho correto, essa não é a maneira correta, essa ótica que você tem de Cristo não é a correta, porque os religiosos já deveriam ter feito correr a notícia de que Jesus e de que essa religião que esses homens tentavam implantar, ela não prestava, ela era uma heresia, mas não era a verdade absoluta. Hoje, com tudo que a gente vive de comunicação, ainda se luta com as inverdades, Não existe no nosso país uma luta da tal fake news, Hoje,
muitas vezes não se condena antes de ser julgado. Alguém vai lá na internet e conta uma história a respeito de alguma coisa e parece que aquilo é a verdade, antes mesmo de uma pessoa se defender ou de ir lá e mostrar as verdades do fato. Se queriam acabar com o cristianismo, provavelmente faziam correr notícias que não eram verdade, né? Os próprios guardas que viveram e viram a ressurreição foram subornados para falar contrário àquilo que era verdade que tinha acontecido, né? Deixa isso claro, não é que Roma o subornou, né? Os sacerdotes o subornaram. Então, quando eles chegam na sinagoga para ensinar algo, já deviam ter previamente sido abastecidos com notícias que não eram a realidade. Então, Barnabé tinha que exortar mesmo. Tinha que falar, isso aí que vocês estão ouvindo não é a verdade, ou que vocês sabem a respeito de Jesus não é o que de fato aconteceu. Jesus está vivo, ele ressuscitou. E aí vem toda a pregação do evangelho, é claro, que era eficaz, trazia milagres, fazia o povo se arrepender, levava-os ao batismo. Se não fosse assim, a gente não estaria aqui hoje, né? Então essa pregação deles, verdadeira, era exitosa, com certeza, né? Verdade. E é uma região conturbada, nós estávamos falando, né? Porque Pisídia quer dizer sombrio, lugar sombrio. Eu não sei se não é por isso que Marcos acho que falou, opa, para lugar sombrio, tô fora, né? Não tenho força para isso não. Vou para outro lugar, né? Vamos ver se eu vou para outros lugares. No fim voltou para lá, para o local de mais conflito ainda, que era Jerusalém. Mas vamos continuar. Atos 13, 42 diz assim: ao saírem eles, rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Bom, bispo, chegamos aqui a uma conclusão. Eles iam na sinagoga, mas na sinagoga a gente percebe, alguns criam, iam atrás, outros não, vinha gente, perseguia. Como é que ficariam essas pessoas que aceitassem Jesus? Porque eles iam perder o espaço na sinagoga, a sinagoga já não ia ter, né? A igreja, a pessoa pode ser salva não estando na igreja? Na verdade, ele estava nascendo uma nova igreja, né? Ser salvo, quem crer e for batizado será salvo. Mas ser salvo não significa que você vai viver a plenitude da bênção de Deus na terra. Uma coisa é, eu vou viver um dia com Deus, né? Eu tenho o meu lugar no céu. Ah, mas isso é o que importa? Sim, é o nosso fim. É o nosso destino final, mas eu não preciso tornar a minha viagem, ou eu não quero tornar a minha viagem prazerosa, né? Então pense assim, eu tenho um destino final, preciso atravessar o nosso país que é um país continental, tenho que chegar, sei lá, ao norte do país, 5.000 quilômetros, eu sei que tenho que chegar lá e vou chegar lá, mas eu posso ir de ônibus, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir a pé, eu posso ir de avião, eu posso, inclusive, pegar um voo de primeira classe, né? Sabendo que o destino é o mesmo, tanto faz a viagem? Penso eu que não. Né? Eu preciso ter uma viagem prazerosa. Então, não congregar, não estar na igreja, eu posso garantir a minha salvação, garanto a você que vai ser muito mais difícil você conseguir manter a tua mente sóbria, a tua fé em ordem, aquecida, se você não estiver ligado à igreja. E na igreja, a tua viagem, como eu estou fazendo aqui uma analogia, ela será muito mais prazerosa. Você vai ter, né, muitas ferramentas até para experimentar durante esse processo. Porque quanto tempo você vai viver? 1 ano, 2 anos, 10 anos? Quanto tempo? 100 anos? Quanto tempo vai demorar para Jesus voltar? Se você sabe o dia, eu não sei. Tem gente que quer prever, né, bispo? A gente lembra aqui da virada dos anos 2000, né? O senhor lembra como foi
né, aquela a coisa. Mil chegarás, de o 2000 bug do não milênio, passarás. o bug do milênio, o povo vai, né, Jesus está voltando. Eu tinha um colega de trabalho que ele queria, assim, ele queria me convencer a vender as coisas, a pegar, né, e gastar o meu dinheiro. Vende seu apartamento, vende suas coisas, Jesus vai voltar. Mas assim, se Jesus vai voltar, que diferença faz, cara, eu ter, não ter algum bem e tal? Por que você está tão desesperado? Então, esteja na igreja. Não há lugar melhor para estar, para cultivar a tua fé, para se desenvolver na palavra, para criar seus filhos. Ou se você é só, não tem ainda companheiro, companheira, não tem lugar melhor para você arrumar alguém para ser bênção na tua vida do que a igreja. E como você falou de ferramentas, porque o que ocorre, né? Então, vamos falar sobre a igreja. A igreja, primeiro, é um ajuntamento, né? No grego, eclesia, é a reunião, uma assembleia de cidadãos. Primeiro, né? Primeiro foram chamados, né? Mas no caso nosso, igreja cristã, já é como era a sinagoga, um ajuntamento voltados para o nome do Senhor Jesus. E a pessoa que se afasta, primeira coisa, está saindo da comunhão. Onde 2 ou 3 estiverem, eu estarei. O que 2 concordarem, será concordado. Então já perde poder e autoridade no mundo espiritual. Segunda situação, nós temos a celebração da Santa Ceia. A Santa Ceia é um memorial, é uma celebração em memória do Senhor que morreu por nós. Então, a Santa Ceia é o momento do perdão dos pecados, aquilo que você cometeu naquele tempo, porque Jesus morreu pelos nossos pecados do passado, inclusive o pecado chamado original. E os que nós cometemos? Já pecamos, já somos perdoados, está na boa? Não. Tem que haver um acerto, um conserto. Em casa, dificilmente. Também a própria intercessão, né? A quem, né? Os apóstolos têm esse poder, essa autoridade. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. De quem vocês retiverem serão retidos. Quer dizer, o poder até para perdoar pecados está na igreja. E também vamos dizer assim, uma situação pior ainda, né? Porque à medida que a pessoa vai acumulando pecados, o Espírito Santo, obviamente, vai o quê? Vai se esvaziando na vida da pessoa. Então, a salvação não se perde, por quê? Porque é algo que nós recebemos por graça. Então, não dá para desmerecer o que você não merece. Porém, você pode rejeitar a salvação, que é o chamado blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Porque você vai extinguindo, né? Até o apóstolo Paulo fala, não extingais o Espírito Santo. Então, me desculpe, esse papo furado da igreja, né? Os desigrejados estão arriscados a voltar atrás, se desviar, vir 7 piores sobre eles, e o pior, não estão a vida retida, pecados retidos e com risco muito grande de repente ter uma surpresa se acontece o final de vida, né? Sem dúvida. E se o Senhor voltar? Eu estou pronto, né? Já que ninguém sabe o dia ou a hora, isso é dado ao Pai, isso de fato é um segredo, né? Não é que é um segredo para ser desvendado, não é isso. Foi reservado ao Pai. O dia e a hora ninguém sabe. Mas, cada dia que se passa, os sinais se tornam cada vez mais evidentes. Nós temos aí os sinais bíblicos sendo completamente cumpridos, né? Dentro daquilo que é uma análise de que o Senhor deixou para o homem como sinais, onde as coisas cada vez caminham mais para a calamidade, os valores vão se desfazendo, você não tem mais, não estou aqui fazendo críticas sociais, não é isso, mas nós temos sim um colapso de moral, um colapso de valores, um colapso de família e se desvalorizando aquilo que são valores instituídos como igreja. Deixa o homem pai e mãe e se torna uma só carne com sua mulher. Isso é verdade hoje, né? Uhum. As pessoas têm deixado o pai e mãe ou têm levado para dentro de casa. Então, e as famílias vão cada vez mais sendo compostas de forma, não vou dizer aqui questionável, mas de forma assim desorientada, desajustada. Quantas e quantas famílias nós precisamos
hoje na igreja instruir, suportar, ajudar, porque estão com a cabeça totalmente desestruturada. Nós fazemos acompanhamentos na igreja que nos assustam, né? Eu estava com a bispa outro dia tratando de uma situação de uma criança de 7 anos de idade, que tentou suicídio. Meu Deus do céu, o que uma criança de 7 anos de idade tem de tão sério para chegar a uma decisão como essa, de tentar se suicidar? Porque o suicídio é natural quando a pessoa está, natural assim, está amarrado, né? Mas ele é uma fuga, né? Então ele é justificável no sentido de que a pessoa está sob pressão intensa e ela consegue, né, pensar, olha, eu vou desistir porque eu não suporto isso. Uma criança de 7 anos pensar isso. Loucura, Né? Então, as coisas estão, de fato, num nível onde você vê a palavra se cumprindo. Jesus pode voltar a qualquer momento. Se voltar e você estiver afastado, e se voltar e se você estiver completamente desconectado da tua vida espiritual, será, né? Será que você está com o teu bilhete em ordem aí? Está com a entrada, bispo? Precisa prestar bem atenção, né? Porque pode ter uma surpresa, né? Pode ter uma surpresa. Pode ter uma surpresa, ela pode não ser muito boa, né? Então, até dando continuidade, nós vemos então também o lado da importância da igreja. E a gente sabe que nessa viagem mesmo, Paulo vai e quando ele retorna, ele vai ungindo, ele vai colocando presbíteros à frente das igrejas. Então, como nós falamos, tanto a sinagoga era um ajuntamento de pessoas quanto a igreja. Então, se de repente saem da sinagoga, ou quem sabe uma sinagoga inteira recebe Jesus, porque a palavra profética era primeiro para os judeus. Agora, se não há isso, a igreja ela tem que ser estabelecida, até pelo fato de que, de uma certa forma, os judeus vão começar a rejeitar, vai ter toda uma perseguição dos judeus nesse tempo e vão começar a rejeitar. Nós lemos até uma passagem que Paulo resolveu ir para os gentios, que são as outras nações, né? Vamos colocar assim, dessa maneira. Agora, uma pergunta, a lei, ela justificava os judeus ou ela só criava um clima melhor, bispo? Como é que é? Salvação, está na lei também, salvação? Pessoas já não conseguiam mais achar caminho, né? Jesus foi a resposta porque o homem já não encontrava mais caminho na lei. Não existia salvação, não existia como cumprir. E aí eu não estou falando daquilo que foi de forma basilar definido por Moisés, porque a lei ela foi sofrendo uma série de adições, vamos dizer assim, que vieram pelas tradições, né? A lei ela tem seus complementos, não foi apenas aquilo que Moisés instituiu. Se você for estudar hoje de como é que são os ritos e tradições que um judeu tem que seguir, talvez nem os ortodoxos consigam, né? Porque são tantas variações, são tantas adições, porque tem o que é a tradição oral, tem o que é a tradição escrita, tem a interpretação de tal e tal linhagem. Chega uma hora que você fala, estou imobilizado, está que nem Lázaro no sepulcro, né? Atado, não sei o que fazer, porque tudo é proibido. Então na lei já não se existia salvação. Aonde está a salvação? Está em Cristo, pelas próprias palavras do Senhor. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, Ele é o caminho, é nele que está a salvação e é nele que nós vemos a Deus. Não existe salvação fora do Senhor. Então, na lei, eles estavam imobilizados. Já não tinha mais caminho. Até o contrário, né? Porque eles chegavam a um ponto de se sentirem ainda muito mais acusados do que justificados. Tudo que eu faço é problema, né? Inclusive, né, Romanos 4, versículo 24 e 25 diz assim: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Olha aí. Adianta frequentar a sinagoga? Não. A sinagoga era um ajuntamento para ler a lei e cumprir com a lei. E infelizmente, né, a maior deformação que surgiu
foi através dos fariseus, né? Os fariseus legalistas extremamente. A gente vê que o diabo, Jesus rejeitou ele 3 vezes, teve resistência e mandou embora. E os religiosos pegaram no pé dele até o último instante de vida. Então, vejam como a religiosidade é terrível e não conseguem justificar. Mas o sangue do Cordeiro, a morte do Senhor Jesus, é que nos justifica. O que é justificar? Justificar é tornar você justo. Não é porque você é inocente. Ah, Senhor, me justifica. Fez tudo errado e quer que justifica nesse conceito? Não dá mais. Ah, Senhor, através do teu sangue, me justifica. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, vão se tornar alvos como a neve. A neve. O nosso passado, assim, é dito, né, pelo Senhor, né, que se torna alvo como a neve. Então, a justificação é justamente a nossa incapacidade, né, de pagar o preço por aquilo que cometemos. Uhum. E o Senhor Jesus nos cobrindo com o seu sangue e pagando o preço que foi requerido, mas que não está imputado sobre nós. Então, quem morreu e quem pagou esse preço foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E por que nos justifica? Porque ele não tinha motivo para ser condenado, né? Eu tenho. Nós temos. Porque João fala que não tem um só homem que diga que não tem pecado, esse já pecou. Se disser que não tem pecado, já pecou. Porque, afinal de contas, andar numa vida de dualidade, como Paulo coloca, né, que o corpo milita contra, né, a alma milita contra o espírito, nós somos homens que vivemos nessa luta, a vida e a carne fornece uma série de oportunidades e você vai com determinada disciplina alcançando a vontade de fazer o bem e de querer agradar a Deus, e não é não poder, mas é de não querer, mas por vezes pode haver sim na tua vida algo que desagrade ao Espírito Santo, desagrade ao Senhor, e aí entra o sangue do Cordeiro. Então, quando eu sou justificado, é o Senhor dizendo assim, meu filho, eu sei, né? Senhor, eu reconheço, eu não consegui, né? Uhum. e me limpa, me abençoa, me dá graça. E o Senhor entra nessa brecha, abençoa a tua vida, te dá uma nova oportunidade, caminha mais uma légua, como Ele próprio ensinou que nós façamos um pelos outros, né? Se a gente não consegue amar o homem que vê, o irmão que vê, como é que eu vou amar Deus que eu não vejo? Então eu preciso mesmo... a gente estava falando de Santa Ceia, né? Essa é uma reflexão que Paulo fala, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí coma do pão e beba do cálice. Examinar-se, né, e comer, ou seja, eu preciso fazer análise, se eu precisar liberar perdão, eu libero, se eu precisar pedir perdão, eu peço, mas eu devo participar da comunhão. E aí a gente volta da necessidade da igreja, porque eu devo participar, porque a palavra do apóstolo Paulo, eu quero encerrar aqui também, não quero tomar mais tempo com isso, mas o apóstolo Paulo fala assim, né, e aí coma do pão. Quantas pessoas, né, bispo, não se privam da comunhão porque não se acham dignas? Uhum. E aí eu estou anulando o sacrifício de Cristo. É verdade. Eu me acho, eu sou digno. Se eu acredito em Cristo, eu devo comer do pão e beber do cálice. Eu tenho que participar do ápice da comunhão, que é a Santa Ceia. Né? Como? Me examinando, liberando e sendo liberado. E inclusive ele fala, ele fala, não coma. E coma. Porque de uma certa forma, algumas igrejas até religiosamente procedem assim, não coma. Então eles próprios atribuem o que é um pecado, não sabe se tem arrependimento, não tem, e não coma. E vai além, né? Ah, você não é da nossa congregação. Eu passei por isso no início da minha conversão, né? Eu fui fazer uma viagem a Minas Gerais e eu era renascer e eu não queria ficar sem Santa Ceia, era fim de semana de ceia. E eu fui fazer uma prova numa cidade chamada Itajubá. E eu falei, é ceia, eu não posso ficar sem ceia. E eu fui a uma igreja. Eu cheguei na igreja, bispo, não deixaram eu tomar Santa Ceia. Mas você não é da nossa igreja, você não é da nossa congregação. Nossa, acabou Jesus. O culto, eu fui falar com o pastor. Eu falei, por que eu não posso? Eu comecei ali a argumentar com ele, até que ele chamou lá um oficial e falou, dá a ceia para ele. Meu, que ambiente maravilhoso. Eu tomei a ceia, mas fui embora cabreiro.
É um absurdo, né? O Romanos 9:30 diz assim: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. E a pedra de tropeço é Cristo, né? Então, vejam que os gentios que não procuravam a justificação encontraram, porque eles nem sabiam, né? Porque tinha gentio que nem sabia que era pecador e que ia para o inferno. Desconhecia completamente. Estava nem procurando, mas encontraram a graça. Através de quem? De judeus que entenderam que o caminho era Cristo e não a lei. A lei, no final, ela mais evidenciava o pecado do que justificava, né? Não tornava ninguém justo. Então a gente percebe que aqui esse tropeço fez com que as pessoas se afastassem. Vejo que a religiosidade é tão terrível, né, como você colocou aí, que eles iam de cidade em cidade, aonde Paulo chegava, vinha um grupo das outras cidades para querer parar o crescimento da igreja, né? A gente percebe que como é que eles se unem para parar. Eu lembro, bispo, quando nós começamos a reunião de segunda-feira, chegaram uns 4 na porta, tendo a reunião de segunda-feira, Roque, era o Atos 2, Cates Barné, e eles falaram, nós vamos fechar esse negócio. E foram falar ainda perto de uma pessoa que não deveria ter falado, quase saíram apanhando de lá, que era uma pessoa que não era muito ainda convertida. É o grupo do evangelismo e o grupo do anti-evangelismo, né? Que absurdo, né? Mas sabe o que era engraçado nessa época? É que algumas pessoas, meninas que vinham, elas enrolavam a saia, porque vinham de igrejas que não tinham que usar saia bem longa, tudo aquilo, né, a tradição que era usada, e elas enrolavam a saia para poder ter a liberdade de usufruir, de participar lá com a gente. Quer dizer, o jovem tem essa sede, né? E se a gente não satisfaz de alguma forma, eles depois, a grande maioria, chega a 14, 15 anos, espirram para o mundo. Por isso que a visão da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, ela é voltada. Nossos teens, nós tivemos, né, foi ontem, né, se não me engano, esses dias nós temos aí Sim. o Conexão Teens. Sim, é uma reunião que absolutamente lotado com, né, a reunião de jovens que têm sede, que ministram a palavra, que querem evangelizar. Eu me lembro de uma oportunidade, ainda muito jovem, eu levei Tava aquele movimento do rap, né? E a gente tinha o Alpiste, né? O DJ Alpiste ainda tá aí, né? E ele, naquela época, ele fazia algumas letras que eram polêmicas. Ele tinha lançado aquele O Inimigo, né? Muito prazer, eu sou seu inimigo. E aí tinha um jovem que eu conhecia, que era de uma igreja tradicional, eu levei ele comigo num show de evangelismo. E ao voltar, bispo, a mãe dele proibiu ele de andar comigo. Ele era bem mais novo que eu, tinha uns 8 anos, né, mais jovem que eu. Já se viu, você nunca mais vá com o Newton, né? Eu sou bispo Rueda, mas meu primeiro nome é Newton. Nunca mais você vai com o Newton em nenhum lugar desse, não sei o quê. Você veja, ele era músico, tocava baixo, ele se desviou da igreja e ele acabou por casar com uma bruxa. Meu Deus. E o final desse jovem é muito trágico, porque ele se desviou completamente do evangelho e a vida dele foi destruída, depois ele se divorciou e demorou mais de 10, 15 anos para ele conseguir se recompor na vida. Você vê o que é a religiosidade. Não pode ir comigo no show de evangelismo, né? Mas pode conhecer uma pessoa que aí a mãe não consegue bloquear. Né? A mãe não consegue, meu amigo, né? Se afeiçoou, se apaixonou, sangue esquentou, a mãe não consegue bloquear. Casou-se com uma pessoa que destruiu a vida dele. E que depois, é claro, ele, graças a Deus, conseguiu se recompor e hoje voltou para o Evangelho. É muito triste, né? É muito triste, porque é isso que a religiosidade faz, te impede de andar no caminho verdadeiro de Deus. E você vê, né? Se ele tivesse se fortalecido na igreja, ele adquiria anticorpos
Para isso. Para isso. Ele não ia casar com qualquer mulher ou uma feiticeira ou então entrar numa fria, né, um jugo desigual. Ele teria, como nós temos, né, referenciais da palavra de Deus, sim, e não religiosos, realmente fundamentados na palavra de Deus. Então, é bem diferente do que muitos que simplesmente, de forma religiosa, fazem isso, né? No fim, a geração futura se extravia, se perde, né? Mas, glória a Deus que a nossa está aí dando fruto para a honra e glória do Senhor. Aliás, são 4, né? Você que caprichou, né? Parou, né, bispo? Parei, né? Não, tá ótimo. Né? Foram 4 filhos, são 4 filhos maravilhosos, que todos estão na presença do Senhor, na casa do Senhor, Amém, no ministério, e eu fico muito feliz mesmo de poder, ainda praticamos em casa, às terças-feiras a gente faz discipulado familiar, 6 horas da manhã, né? Então, já não são mais adolescentes nem crianças, todos eles são adultos, né? A minha mais nova tem 18, que é a Isabelle, e eu não preciso chamar ninguém, não preciso brigar com ninguém, pode ser a hora que for. Essa semana mesmo, segunda-feira, eu cheguei muito tarde, cheguei mais de meia-noite em casa e a gente estava lá, né? 6 horas da manhã, estudando a palavra juntos, porque é prazeroso, é o nosso momento de família, é para nós maravilhoso. Né? Amém, glória a Deus. Esse é o diferencial de quem tem entendimento quanto o Evangelho é precioso. Bom, eu quero fazer um convite para você que queira conhecer aquilo que nós estamos falando de família, de comunhão, para você acertar, para não errar mais. Renascer Jardins, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, eu e a minha família aguardamos você e a tua família na semana às 8 horas da noite e no domingo às 8, 10, 16 e 18 horas. Bispo Rueda? Estarei na Renascer Santo André com a minha família, que já quase enche o culto, né? Renascer Santo André, na General Glicério 412, em Santo André. Estacionamento gratuito no 486. Venha renascer. É isso aí, venha renascer. Vamos nos despedindo. Tchau, tchau.